Bom dia, boa tarde, quem sabe boa noite. Vem chegando aqui na live de hoje, lembrando que todo dia tem live ao meio-dia e o tema de hoje, que a gente vai abordar na live de hoje, né, eu falei para alguns de vocês, anunciei para alguns de vocês, no tema de hoje a gente vai falar sobre o conceito de tempo, tá? O que é tempo, o que não é tempo, o tempo existe, tempo não existe, é real, é ilusório, o que é, o que não é, como não é, como funciona, como não funciona. Então, quando todo mundo chega, deixa eu dar alguns recadinhos, tá? Já já a gente começa. E para quem está assistindo depois essa gravação no IGTV, por exemplo, provavelmente, eu estou só no começo, então não consigo afirmar agora, mas provavelmente essa gravação vai estourar os possíveis 15 minutos que o IGTV permite de um vídeo. Então, se chegar aos 15 minutos e de repente eu parar de falar, o vídeo completo vai estar disponível no meu canal do YouTube. Você pode ouvir o conceito completo e tudo que eu vou falar até o fim pelo YouTube, tá bom? Então não fica triste e a gente vai até o fim. Ninguém está ouvindo o que eu estou falando? Alô? Vocês conseguem me ouvir? Todo mundo consegue me ouvir? Sim? Não? Pode ser que tenha um problema de áudio. Tá ouvindo. Então tá tudo bem. Então vamos lá, gente. Então, muito obrigado hoje por terem aparecido por aqui. Então, daqui a alguns segundinhos, a gente já começa dando um tempinho para o pessoal chegar. Então, muito obrigado, Mônica, Cassiano, Cris, Alexandre, que bom te ver aqui. Aninha, olha que legal, uma galera. Raquel, Raquel. Ruth, Natália, Lucy, Suelen. Muito bom. Ingrid, galera de peso aqui, hein, hoje. Então vamos lá, hoje pela galera que está aqui, eu vou ter que falar bem. Então, Elaine, Sandra, vamos lá, gente. Então, vamos começar a live de hoje. E a live de hoje eu queria começar com uma pergunta. E a pergunta que eu queria fazer para você, e você obviamente pode e deve me responder, já que a gente vai falar sobre o conceito de tempo hoje. Então a primeira pergunta que eu quero dizer para você ou perguntar na verdade, né? Tempo existe? Fico esperando a sua resposta para eu continuar. Tempo existe? É uma pergunta simples, talvez não fácil resposta, mas eu gostaria de ler os comentários de vocês antes de continuar. Então, não, uma pessoa disse não, vou esperar as outras respostas. Coração, acho que sim, sim, não, sim, não, sim. Ok, então, vamos falar sobre isso já, tá? Então, tem uma divisão, né? Talvez, sim, não, acho que sim, acho que não, e é por isso que acho que é importante falar sobre esse tema hoje, tá? Agora, mais uma pergunta sobre isso, tá? Existem alguns momentos que um minuto parece uma eternidade e um minuto, outros momentos, parece algo que voou, né? Então, o que difere um minuto de uma eternidade e um minuto que o tempo voa, né? O que determina, né, qual é a exata velocidade do tempo, né? Então, como alguns de vocês já escreveram por aqui, obviamente a gente sabe, a gente não sabe lidar da melhor forma possível com isso tudo, mas o tempo é algo super relativo, né? Depende da forma como você interage com ele, ele passa mais rápido, ou dependendo da forma como você interage com ele, ele passa mais lentamente, ele demora um pouco mais. Então, normalmente falando, aquele momento que você está confortável, está adorando, está amando, está super agradável, normalmente esse momento passa super rápido. Do contrário também é real, aquele momento que você não está confortável, não está agradável, não está gostando, está odiando possivelmente, parece que não passa nunca, né? E você olha para o relógio e fala, caramba, esse tempo não termina, né? E você fica com aquela ansiedade, o coração palpita e de repente o tempo não passa. Além disso tudo, né, eu acho que se eu perguntar para você, né, a seguinte pergunta, olha, tenta voltar mentalmente falando há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás,
na sua percepção, o tempo estava mais lento ou estava mais rápido do que comparado com hoje? Ou estava igual? Estava mais lento, mais rápido ou estava igual comparado com o dia de hoje? O que você acha? Tenta voltar na sua cabeça mesmo. Imagina, fecha o olho um segundo, imagina 20 anos atrás. Na sua percepção, no seu entendimento. Mais lento, mais rápido ou igual? Como estava o tempo para você? 100% das pessoas, né? Mais lento, né? Interessante isso, né? Então, o que será que se a gente for voltar 20 anos atrás e acelerar 20 anos no tempo, que é o dia de hoje, o que será que faz o tempo de hoje, né, para a maioria das pessoas, para a grande maioria das pessoas sentir ou ter esses sentimentos que o dia de hoje está mais rápido do que 20 anos atrás? O que faz as pessoas terem esse sentimento, essa mudança, né? Então, as coisas aconteciam e de repente aconteciam, né? Aquele ar que até falta, né? Então, tem momentos que parecem, caramba, nem deu tempo, né? Então, eu trabalho com muitas empresas, né? E esse sentimento dentro das empresas é real, né? Então, em algum momento, pedia-se por um prazo, e o prazo era aqui X tempos. Aí depois esse prazo começou a encurtar, e hoje quando já chega um pedido, normalmente já é para ontem. E além disso tem que ser para agora, né? E eu vejo isso no meu próprio trabalho, né? Que eu faço com muito prazer e com muito amor, mas, né, eu recebo muitas perguntas diariamente, por e-mail, por mensagem, por WhatsApp, por tudo, né? E eu dou o meu melhor para tentar responder o máximo que eu consigo ao longo de um único dia. Mas com o passar do tempo, e hoje isso é uma realidade, as pessoas de alguma forma estão mais, entre aspas, impacientes no sentido de tendo a expectativa, e talvez isso é o entendimento de cada pessoa, mas tendo a expectativa que eu tenha que responder no mesmo dia de forma imediata. Que se eu não respondo, ele não me ama, ele não gosta de mim, ele não quer, está me abandonando ou qualquer coisa parecida com isso. Imagina você mandar uma mensagem hoje para uma pessoa no WhatsApp, tá? Você manda uma pergunta para a pessoa que para você é importante. Essa pessoa recebe a mensagem e você vê no seu WhatsApp que a pessoa respondeu, que a pessoa recebeu. Aí a pessoa lê, aí no seu WhatsApp fica azul. Opa, a pessoa recebeu e ela leu. Aí não só a pessoa recebeu e ela leu, como ela não te responde. Eu falei, poxa, a pessoa não gosta de mim, me abandonou, ela não gosta mais de mim. E a cabeça vai para onde? E aí falta estrutura também emocional, ou talvez falta uma estabilidade ou uma paz interior ou um verdadeiro entendimento do que significa tempo para a gente interagir melhor com todas essas situações. E é esse ponto que eu quero chegar agora. Então, depois de feitas muitas análises, muitas perguntas e muitos questionamentos, vamos para o momento de algumas respostas. Provavelmente eu vou dar um nó um pouquinho na cabeça de vocês e tá tudo bem, o nó faz parte do processo de expansão de consciência, expansão de pensamento, expansão de entendimento da vida, até interagir melhor com ela. Então não se preocupem com o nó na cabeça, mas no final da live de hoje eu desato esse nó, tá? Talvez. Vou tentar, né? Vou tentar desatar esse nó. Então, olha que interessante. Tempo, né? Diz o Zohar, e foi esse o estudo que eu estava fazendo. E eu já tinha feito esse estudo antes, mas é que agora me bateu de uma forma diferente, é por isso que eu quis trazer esse estudo hoje. Tempo é uma coisa muito interessante. Então, de acordo com o Zohar é o principal livro de Kabbalah, escrito há 2000 anos atrás, existem 3 formas de tempo, ou 3 momentos do tempo, ou 3 situações do tempo que interagem entre si, são paralelas entre elas. Vou falar desses 3 tipos de tempo já já. Ao mesmo tempo, ao mesmo momento, né, ao mesmo tempo que a gente fala desses 3 tipos de tempo, que são percepções diferentes, eu vou explicar cada um deles, o que significa isso de forma espiritual. O que estamos vivendo agora e o porquê do que estamos vivendo nesse momento. Então, presta atenção no que eu vou falar. De acordo com a Kabbalah, a criação do mundo, ou a criação da gente, ou a criação desse universo, aconteceu no chamado ponto zero, né? Momento zero, que não vem ao caso agora o que é, o que não é, como não é. Isso fica para um outro momento, para uma outra aula, para um outro momento de reflexão. Na verdade, essas aulas estão gravadas também
na plataforma, então depois quem quiser o completo, tá tudo por lá, mas toda nossa existência começa num ponto zero, chamado a criação do mundo. Essa criação do mundo, obviamente dizendo, tem um propósito, tem um porquê, né? No entendimento da Cabala, nada existe ao acaso, nada é por acaso, nada é de repente, muito pelo contrário, né? Então, já que isso é uma verdade para a Cabala, nada é ao acaso, nada é por acaso, nada é de repente, então a criação do mundo acontece com um propósito. Qual é o propósito da criação do universo? Então, resumidamente falando, existia um receptor e um criador. E esse receptor e esse criador, eles eram né? Uma interação única. Porém, o receptor, ele foi criado para receber, a natureza dele é receber, porém, a essência do próprio receptor é o criador em si. Foi o criador que criou o receptor, então a essência do receptor é o próprio criador. Ou seja, em outras palavras, se o criador a gente pode definir nesse momento como uma forma simples, direta e linear, sem muita reflexão nesse momento, a gente define como uma força infinita de doação, de compartilhar. Então, se ele criou o receptor, por mais que ele tenha criado o receptor para receber, a essência do criador é compartilhar. Ou seja, a essência do receptor passa a ser qual? Compartilhar também. Ou seja, para o receptor se sentir completo, ele tem que receber, que é a natureza dele, mas ao mesmo tempo vai ter que aprender a compartilhar, que é a essência dele. E esse equilíbrio é o que vai fazer o receptor se sentir pleno novamente, né? Agora, a criação começa quando exatamente o receptor manifesta esse desejo, e aí, enfim, detalhes da história, a gente chega por aqui. Fragmentação de receptor, Tzimtzum, criação, árvore da vida, etc. Bom, chegamos até aqui. Tudo que eu falei agora em 3 segundos são conceitos profundos que eu não vou tocar agora, tá? Só para deixar claro, mas que são importantes. Então, tudo que eu quero dizer para vocês é que essa criação, então, vem com um propósito. E o propósito de toda a criação, e, portanto, de tudo que existe nela, e, portanto, de cada pessoa e momento que a gente vive, é único. É uma direção que é para permitir a gente fazer o chamado nosso tikkun, nossa correção em vida, que, em outras palavras, é a gente se assemelhar ao Criador, se transformar em um co-criador, criar essa fusão com a criação, com o Criador em si. E fusão é uma coisa muito incrível de falar, porque o que é um estado de fusão? Uma historinha rápida, né, sobre fusão, que foi a primeira vez que esse conceito entrou mais profundo na minha cabeça, mas uma coisa tão óbvia, mas que entrou dessa maneira na minha cabeça. Quando eu casei, eu fiz questão de uma aliança especial, né? Acredito em energia, acredito em fazer as coisas manualmente, colocar o máximo da minha energia em tudo que eu faço. Então eu encontrei um Orives, que ele tinha um programa que pessoas poderiam fazer aliança. Então lá fui eu fazer aliança para minha esposa. E eu fui lá, né, e ele explica o material, porquê e tal, enfim. E eu fui lá fazer aliança de ouro. E uma aliança de ouro, e talvez alguns de vocês que mexam com joias vão entender um pouco mais do que eu vou falar, mas um anel, uma aliança de ouro, um brinco, um cordão que seja, nunca é só de ouro. Porque ouro, de acordo com a explicação dele, pouco que eu ainda me lembro, tá? Então pode ser que eu dê alguma informação errada, é um material muito maleável e por isso tudo que é puro ouro quebra, né? Porque é muito maleável, então ele acaba quebrando. Então existem outros metais que precisam se combinar ao ouro numa proporção X, tá? Que continuam mantendo a denominação daquele produto, aliança, anel, cordão, etc., de ouro, mas que tem que ter a combinação para que possa dar uma resistência e uma liga necessária, tá? E foi interessante porque ele explicou, botou lá, eu não vou lembrar os materiais que ele usou, mas ouro com certeza e alguns outros 2 materiais, num lugar muito quente. E esse lugar muito quente demorou alguns segundos para virar um líquido, porque acho que é um líquido pesado, acho que essa é um pouco da lógica, eu não me lembro das explicações, né? Eu casei em 2011, então já tem alguns tempos, então eu fiz a aliança no começo, sei lá, março, abril de 2011, então não vou lembrar agora. Então, e aí rapidinho virou um líquido, e um líquido pesado, onde você não conseguia mais diferenciar
o que era ouro e o que era outros materiais. E aí você dá um mínimo de um formato, e aí depois você cria o formato da aliança. Enfim, aí tem um processo, né? E quando você vê o produto final pronto, você não diferencia mais o material. Eu até acho que é possível, mas acho que é muito difícil fazer esses 3 materiais voltarem ao que eram antes. Deve ter uma forma de fazer, mas eu desconheço. E não é minha praia, na minha área, então eu desconheço mesmo. Mas isso que é um estado de fusão. Um verdadeiro estado de fusão é quando 2 objetos, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, que entram em fusão, você não consegue mais tirar eles. Eles ficam muito fortes, ao ponto que você não consegue mais tirar eles, ou arrancar, ou separar eles um do outro. Isso é o nosso propósito de vida, é isso que a gente veio fazer aqui no dia a dia, para chegar a um ponto de fusão com o Criador. Legal. Então é isso que estamos vivendo nesse momento. Agora, Marcelo, o que tempo tem a ver com essa história, né? Eu falei que ia falar sobre tempo na live de hoje. O que tempo tem a ver com essa história? Então, eu acabei de falar alguns minutos atrás que existem 3 formas de tempo, tá? E essa introdução foi importante para a gente entender o objetivo ou o propósito de tudo. Existem 3 formas de tempo. Existe o tempo que é o mais conhecido de todos, né? Que é o tempo relógio, então agora são 12:16, né? Então tem o tempo de acordo com o relógio, onde tem minutos, horas, segundos e por aí vai, né? Isso você acorda, você tem reunião, você tem a live começa meio-dia, enfim, né? E tudo tem horário. Isso é uma forma de ver o tempo. Existe uma segunda forma do tempo que é chamada forma espiritual. E existe uma terceira forma do tempo que é o tempo chamado tempo da consciência infinita. Existem esses 3 tipos de tempo. E agora eu vou explicar cada um deles para que você entenda como eles interagem e por que da sensação do possível tempo acelerado e como a gente podia interagir, ou poderia estar interagindo melhor com o tempo, para que a gente otimizasse e aproveitasse tudo aquilo que a vida já gostaria de proporcionar para a gente. E lembrando que esse conceito que eu estou falando agora, ainda numa live, ele ainda é passado de uma forma profunda, mais superficial, e que ele de forma mais profunda vai ser passado através de um workshop, de uma jornada que eu vou fazer, que começa na semana que vem, sobre Limitless, né? Que toda a ideia da jornada é tirar as limitações que a gente tem para acessar o nosso máximo, tá? Então esse conceito, ainda de forma mais profunda ainda, a gente vai ver ele na jornada de 8 dias online chamado Limitless, que a turma da noite está quase lotada, a turma da manhã tem poucas vagas, mas aí tem mais vagas, mas ainda tem vagas, e quem quiser se inscrever, depois eu deixo o link aqui, mas você pode acessar pelo site do Kabbalah Life, né? kabbalahlife.com.br, tá lá na página do Kabbalah Life, você acessa ou aqui na bio do Instagram. Então, o que são esses 3 formatos de tempo? Então, o tempo físico, vamos começar pelo tempo que a gente conhece mais, né? O tempo físico não precisa de muita explicação. É o tempo que a gente acorda, o tempo que a gente dorme, o tempo disso, o tempo daquilo, né? E não precisa de explicação. Você olha para o relógio, você sabe que tempo é, então a hora que você entra no trabalho, a hora que você sai, a hora da academia, a hora disso, a hora daquilo, enfim. Esse tempo não precisa de explicação, é o tempo que você olha para o relógio. Legal. Agora, existe um outro tempo que é chamado tempo espiritual. Esse tempo espiritual, ele é o tempo onde, espiritualmente falando, a gente entende dentro do estudo da Kabbalah que tudo já existe. A perfeição, ela já existe. Ela continua existindo, porém, precisamos passar pelo processo de merecimento para receber essa perfeição. Em outras palavras, as bênçãos da nossa vida que a gente já recebeu, recebe hoje e ainda vai receber, já estão todas disponíveis para a gente no chamado plano espiritual, dentro da árvore da vida, no topo da árvore da vida, mas nesse momento não vem ao caso agora, mas que, para que essa energia do plano espiritual, ela chegue no plano físico, a gente, eu, você e qualquer pessoa precisa abrir uma chavinha para que manifeste essa energia, todas essas bênçãos, todo esse potencial do plano físico direto no plano espiritual. Depende de cada um de nós, como você vai interagir com isso tudo, tá? Então, tudo isso é para dizer que o tempo espiritual, o que significa? Que, olha, eu quero te dar tudo e mais um pouco. Eu tô aqui para você, eu quero te dar tudo e mais um pouco. Imagina, né? Hoje de manhã, meu filho estava
fazendo uma manhãzinha, e eu assim, mas filho, eu quero te dar tudo, mas para eu te dar mais, você precisa fazer isso. Então, faz isso e o papai te dá tudo, o papai quer te dar muito mais. Né? E, na verdade, isso é real também quando a gente fala do plano espiritual em relação ao plano físico. O plano espiritual quer dar tudo pra gente, porque esse foi o propósito do plano físico. Porém, precisamos fazer alguma coisa no plano físico para despertar. Então, o que é o tempo espiritual? Tempo espiritual significa todas as bênçãos, todo o seu potencial, todo o seu tikkun, tudo aquilo de mais incrível que você possa receber, já está enfileirado no plano espiritual, esperando você, ou eu, fazer alguma coisa para que a gente receba. Olha que interessante. No plano espiritual, já está lá enfileirado, tá? Para a gente receber tudo que a gente queira no plano físico. Porém, para que manifeste algo do plano espiritual para o plano físico, eu na minha vida, você na sua, eu preciso fazer algo para receber. Porque a gente pediu, e aí por isso foi importante falar um pouquinho da criação do universo, a gente pediu pelo processo de merecimento, e esse foi o propósito da criação do mundo, para a gente poder receber. Então a gente não pode receber de forma gratuita. De forma gratuita a gente não dá valor, de forma gratuita a gente não se sente merecedor, de forma gratuita da forma que veio vai embora, então não adianta, tá? Ou seja, precisamos fazer algo físico para que as bênçãos do mundo espiritual elas venham. Então o que é o tempo de forma espiritual? O tempo de forma espiritual significa que tudo depende da forma como você hoje está interagindo com a sua vida. Então, você fez alguma coisa certa, você resolveu, você fez o que você tinha que fazer, a bênção surge. Por exemplo, tá? Dá alguns exemplos só para a gente entender. Vamos supor que tem uma bênção incrível para surgir na sua vida, lá no plano espiritual. E eu recebo muitas perguntas como essa, né? Mas Marcelo, o que eu tenho que fazer na minha vida? Minha vida parece estar empacada, o que está acontecendo? Olha, a gente pode conversar e obviamente saber um pouco mais, ser mais específico no que está acontecendo para entender, mas fatalmente falando, você tem que fazer alguma atitude para despertar essa bênção. Então, por exemplo, tem alguma mágoa na sua vida? Você precisa pedir desculpa para alguém? Você precisa perdoar alguém? Tem alguma coisa que ficou no seu caminho, alguma pedra que você esteja carregando, que está na hora de você se libertar dela para que você receba muito mais? Então, faça o seguinte, em vez de ficar procurando a resposta exata da sua vida, lida com essa pedra que você já sabe que você tem na sua bagagem, e é isso aí que vai acontecer, uma nova bênção vai surgir. Talvez não seja a bênção final, a bênção ideal ainda que você esperava, mas ela já é um passo para te aproximar da totalidade, ou do todo, ou da perfeição que a vida gostaria de te proporcionar. Então, o que eu quero dizer para vocês gente, tem alguém que quer te dar 100%, e esse alguém, a gente chama na Cabala de Deus, Universo, Criador, como você quiser entender nesse momento, quer te dar tudo, mas o que você precisa resolver? É pedir desculpa para alguém? É ficar quieto? É internalizar uma situação? É se libertar de uma culpa? É um auto-amor? É uma autocompaixão? É uma autocura? É uma compaixão com o outro? É uma empatia? O que é que você está carregando na sua vida que possivelmente está bloqueando a bênção que o universo quer te dar? É alguma atitude, porque eu tenho garantias que o universo quer te dar tudo e mais um pouco. Só depende da gente, como a gente está interagindo com a realidade. Então, isso é o tempo espiritual. Então, olha que interessante, o tempo espiritual é interessante porque ele é totalmente dependente da sua atitude no plano físico. E olha que incrível, porque só depende de como você interage com o plano físico para você receber mais no plano espiritual. Então, ao invés de ficar, eu sei que às vezes a vida proporciona momentos de peso, né? E esses momentos mais pesados são sempre, obviamente, os mais vulneráveis, que a gente se encontra mais vulnerável, também os mais difíceis de superar, passar, entender, enfim, se libertar e por aí vai. Mas esses momentos mais pesados são exatamente o que o universo acredita que se você ultrapassar e fizer a sua parte, a bênção vai surgir. Agora pensa no seguinte, o universo não funciona na mesma racionalidade que a gente funciona no plano físico. Ou seja, se você der uma atitude de carinho para uma pessoa X, não espere em troca o carinho de volta. Porque o universo vai te dar energia. Essa energia talvez não venha em forma de carinho, talvez venha em forma de comida, talvez venha em forma de dinheiro, talvez venha em forma de outra coisa. Não importa, não é linear, não é racional. Fato é, você fez a sua parte,
o universo faz a dele. Então, se você está olhando para a sua vida e fala, tá meio travada, sabe o que significa? Você precisa fazer melhor a sua parte. Não quer dizer que você não esteja fazendo, mas sim quer dizer que você precisa fazer melhor, algo a mais, para que o universo possa te dar tudo aquilo que ele gostaria de te dar. Só depende de você. Às vezes, é uma chavinha muito pequena, às vezes é um passinho a mais do que a gente fica para desistir, mas está ali. E a gente desiste porque o peso, porque a dificuldade e tal. Mas, gente, a gente veio aqui, né, e eu repito isso algumas vezes, nós somos seres de luz passando por uma jornada terrestre. Ponto. Se somos seres de luz passando por uma jornada terrestre, significa que toda a existência do plano físico, ela serve para a gente fazer alguma coisa e ganhar alguma coisa e chegar lá. Então, tudo que está acontecendo aqui é para a gente expandir. Mas muitas vezes, porque às vezes o universo é pesado com a gente, não é por mal, não é por culpa, não é uma punição, não é punitivo, mas para ajudar a gente finalmente a despertar da vida. E aí vai, né? Acho que foi a semana passada, eu não vou lembrar, mas foi semana passada, em algum momento, eu falei com uma aluna que ela falou alguma coisa, nossa, o universo precisa de me quebrar de alguma forma para eu finalmente entender que eu estava escrava do meu pensamento e me libertar para receber algo mais. Então é isso, sabe? Vou contar uma historinha agora para vocês sobre isso, e é uma história muito interessante, e essa história aconteceu, de acordo com livros, há mais ou menos 400 anos atrás, na Ucrânia. E essa história aconteceu com um grande sábio chamado Baal Shem Tov. E Baal Shem Tov, ele era conhecido como um grande sábio de alta conectividade com o seu ser interior, com a voz divina, com a força divina. E um dia ele estava caminhando, ele e alguns alunos, e nessa caminhada ele ouviu uma voz, e essa voz falava assim: ajuda tal pessoa. E ele parou a sua caminhada e falou: poxa, preciso me desviar um pouco, mas preciso ajudar essa pessoa. Então ele foi, deu uma parada na caminhada e foi ajudar essa pessoa. Só que ele bateu na porta dessa pessoa, essa pessoa abriu a porta e falou: uau, que incrível, Baal Shem Tov, né? O grande sábio. Baal Shem Tov, o que você está fazendo na minha casa? Por favor, entra, né? Entra os alunos, entra todo mundo, né? Recebeu, sei lá quantas pessoas dentro da casa, 10 pessoas, vamos supor, não sei quantas exatas, 10 pessoas na casa dele. Baal Shem Tov mais 9, e ele morava, a esposa e filho, então assim, tá composta a bagunça dentro da casa, um monte de gente, né? Eles começaram a conversar, e o Baal Shem Tov de repente começa a dar uma aula. E ele lá, né, uau, na minha casa, que incrível, e começa a estudar. E de repente chega a hora do almoço, né? Ele fala assim: poxa, vamos servir um almoço. Ele serve o almoço, e aí serve o jantar. E aí o Baal Shem Tov chega no final do dia e fala: poxa, tá tão agradável ficar aqui, eu posso ficar mais um dia? Ficaram mais um dia. E vai almoço, e vai jantar, e vai comida, e pede mais um dia, e vai um terceiro dia. Até que esse cara fala assim, olha para a mulher dele e fala: cara, a gente não tem mais dinheiro. A gente não tem mais dinheiro, a gente não tem mais comida, a gente não tem o que fazer. O que a gente vai fazer? Muita gente na nossa casa, a gente não está conseguindo sustentar essa situação. E a esposa falou: olha, a gente tem a nossa vaquinha, que é o leite que a gente vende, que a gente ganha o dinheiro, é o nosso dinheiro que a gente faz. Vamos matar a vaquinha, cortar a carne e pelo menos vai dar aí uma semana de comida para todo mundo, sei lá, um pouco mais. Vamos fazer isso. Tá bom. Mataram o ganha-pão deles, a vaquinha, e cortaram a vaquinha e tal. Dá até dor no coração de falar isso, mas essa é a história, tá? E cozinharam e tal. Primeiro dia, segundo dia, e o Baal Shem Tov e os alunos foram ficando na casa dele. Chegou um momento que ele não tinha mais nada dentro da casa dele, vendeu tudo e mais um pouco para conseguir manter o sábio da cidade, né, Baal Shem Tov e os alunos dentro da casa dele. Chegou um momento que ele não tinha mais nada, vendeu tudo, não tinha mais nada, tinha dia, tinha nada. Nesse momento o Baal Shem Tov agradece e chama os alunos e continua essa caminhada. Os alunos naquele momento estavam com medo e com receio de questionar o próprio mentor espiritual deles, o grande mestre deles, e ficaram quietos, mas acharam muito estranha essa história, porque pareceu que o mestre deles estava totalmente insensível àquela família, que todo mundo percebeu que eles estavam sem nada, e deixou eles pobres, sem nada. E tudo bem. Então, ele continua a caminhada dele com os alunos. O residente da casa olha para a esposa e cai no chão de choro. E agora? O que vai ser da gente? Sem dinheiro, sem comida, sem vaquinha, sem nada. O que a gente vai fazer nesse momento? E começa a chorar. Nisso, alguém bate na porta da casa.
E ele atende e é um senhor. Esse senhor fala, olha, desculpa incomodar, mas eu estou procurando uma casa na qual eu possa passar um tempo. Será que você pode me receber? Esse cara pobre, sem nada para oferecer, sem comida, sem nada, falou, olha, eu adoraria poder te receber, mas não tenho nada para te dar, nem comida. E esse senhor fala, olha, dinheiro não é problema. Eu só preciso que alguém cuide de mim. Eu banco as suas contas, eu banco a comida, eu banco para mim, para sua família, não tem problema. Mas só cuida de mim. E essa pessoa falou, tá bom, né? Tá bom, então finalmente agora eu vou ter comida. E cuida desse senhor um dia, 2 dias, 3 dias. Depois de uma semana ele acha esquisito, né? E ele fala assim, olha, o que está acontecendo? E aí finalmente o senhor se abre e fala, olha, eu sou um cara muito rico. E eu tô com uma doença e em breve eu vou morrer. E por eu ser muito rico, os meus filhos já estão brigando pela minha fortuna. E eu não queria participar disso. Então eu decidi sair de casa, deixar eles lá brigando e vim buscar uma vida mais simples no final da minha vida. E é por isso que eu tô aqui. E né, essa pessoa fica comovida e continua cuidando dele, passa mais uns dias e esse senhor vem a falecer. Esse senhor vem a falecer, mas ele deixa um testamento. E nesse testamento ele diz, a pessoa que cuidou de mim no final da minha vida tem direito a ficar com toda a minha fortuna. E aí, essa pessoa que tinha recebido o sábio da cidade, tinha acabado, tinha ficado zerado, quebrado, sem nem a vaquinha, sem nada. De repente, agora tem um palácio, com funcionários, com comida, com dinheiro, com terras e muito mais. 1 ano se passa. E Baal Shem Tov estava fazendo uma outra viagem, passa por essa cidade. Essa pessoa agora morando num palácio, ela avista o Baal Shem Tov, né? E a notícia corre rápido. O sábio da cidade, o sábio está chegando na nossa cidade, vamos lá. E ele convida o sábio para ter uma refeição na casa dele. Baal Shem Tov e seus alunos. Eles entram, comem banquete. E no meio do banquete, o Baal Shem Tov pergunta para os alunos, vocês sabem quem é ele que está recebendo a gente? E os alunos falam, não. Deixa eu falar para vocês. Ele é aquela pessoa que no ano passado a gente passou na casa dele, naquela casa simples, sabe? Que a gente acabou com a casa dele, acabou com toda a comida, deixou ele super pobre. Sabe disso? Aí os alunos falaram, a gente se lembra. Pois é, vocês não quiseram falar, mas estava na cara de vocês que vocês estavam me julgando. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu recebi uma mensagem do Criador que me dizia que uma bênção incrível estava para chegar para essa pessoa. Mas ele estava satisfeito com a vidinha que ele tinha, com a vaquinha, com a casinha. Então eu fui enviado para tirar tudo que sobrava dele, para que ele quebrado pudesse abrir seu coração e realmente receber tudo que a vida poderia proporcionar para ele. E essa é a história, gente. Quando a vida quebra você, preste atenção, não é ao acaso e não é por um lado ruim. Não é uma punição, não é. É porque ela quer te abrir e te expandir para você receber muito mais da sua vida. Mas cabe a você não ficar com a consciência de vítima para que você possa entender e compreender e receber muito mais do que a vida gostaria de proporcionar para você. E esse é o segundo tempo, o tempo espiritual. O terceiro tempo, que é chamado tempo da consciência messiânica. Que tempo é esse? Tempo da consciência messiânica, ele é desafiador, mas ele também é incrível, que significa o seguinte: o tempo da consciência messiânica é um momento perfeito, é um momento onde não existe mais separação entre a gente e o Criador, é um momento onde não existe mais caos, é um momento onde não existe mais dor, sofrimento, é um momento onde não existe mais perdas, é um momento onde não existe mais um vazio, tá? Isso é o tempo da consciência messiânica. E o tempo da consciência messiânica, que de acordo com a Cabala, isso vai acontecer até o final do ano 6000, só para a gente colocar a gente no sistema de tempo, a gente está no ano 5780, então, se você faz um pouquinho de matemática, faltam 220 anos para a gente experienciar essa perfeição, e cada dia a gente já se aproxima desse momento, e isso vai voltar a acontecer.
Então, a perfeição que a gente fez, que a gente já experienciou, mas sem merecer num primeiro momento, a gente vai voltar a experienciar no momento final disso aqui que a gente está passando. Então, a perfeição já existiu e, na verdade, em potencial ela continua existindo. E ela vai voltar a existir. E no meio do caminho existem as faltas, os vazios que a gente sente, tipo o que a gente está vivendo agora, para que a gente possa se expandir, para a gente poder receber muito mais na nossa vida. E esse tempo vai acontecer. O tempo e a era do amor, o tempo e a era do abraço, o tempo e a era do carinho, o tempo e a era onde ninguém mais vai sentir dor, caos, sofrimento, não vai ter mais vírus, não vai ter mais nada disso. Vai ter só união e amor entre as pessoas, compreensão, remoção de barreiras, independente de raça, independente de cor, independente de religião, independente de qualquer coisa. Nós vamos não apenas falar da boca para fora, somos um, mas vamos sentir do nosso coração. Nós somos um. Tem uma grande diferença entre sentir, nós somos um, e tem uma grande diferença entre falar, nós somos um, somos um. Então, nós somos um, enquanto você se ferra por aí, eu estou bem por aqui. Isso não é o conceito de união ou de unidade. Em nenhum momento é explicado pela espiritualidade. Tá? Então, isso vai voltar a acontecer. Aí, agora, vem o nó final da cabeça. Se a perfeição já existiu e ela vai voltar a existir, é porque necessariamente ela continua existindo hoje. Então, quando eu pergunto para vocês, tempo é real ou tempo é ilusório? O tempo, esse tempo, tá? Esse tempo do relógio, é real ou é ilusório? Tudo que a gente entende pela Cabala, que é pleno, que é verdadeiro, tudo que a gente entende que é verdadeiro, é porque nunca vai se acabar. Tudo que aquilo que um dia vai acabar é porque não existe de verdade, é porque é uma ilusão. Ou seja, se o tempo que a gente conhece como hoje, em algum momento ele vai acabar, porque a gente vai experienciar a perfeição, é porque esse tempo que a gente vive, de acordo com o relógio, ele de verdade não existe. Se ele não de verdade existe, o que significa isso? Significa que tudo que a gente está vivendo agora é a forma como a gente está escolhendo interagir com o hoje. Então, olha que incrível. Quanto mais eu conseguir perceber a vida perfeita e incrível nesse momento, mais eu vou conseguir receber a vida incrível e perfeita nesse momento. E só depende de mim como eu vou interagir com esse momento. Então, tudo que a gente chama de ilusório é aquilo que existe só durante um determinado momento da história da humanidade, para um determinado propósito. Mas, se eu falo para vocês que vamos ter que voltar ao estado de perfeição e o tempo vai ter que desaparecer, o que está acontecendo já nesse momento, já agora? O tempo já está começando a desaparecer. Já existe, já não é mais o início, já existe um processo real de aceleração de tempo, de um sentimento de aceleração de tempo. O que significa isso? Em algum momento, se você olha para o ventilador de hélice, ventilador de teto, tem 3 pás, por exemplo, está desligado, você fala, poxa, tem 3 pás. Agora, se você liga esse ventilador de teto na velocidade máxima, o que acontece? Você vai olhar e vai falar, eu estou vendo o teto, mas quase não dá para ver a pá, dá para ver uma cortininha, não sei como é que é a palavra certa usar, mas dá pra ver que existe uma camada que você não consegue ver perfeito o teto, mas ao mesmo tempo você não consegue ver perfeito a pá. Fica tão rápida que na verdade fica atemporal, ou seja, vira uma coisa só. O que eu quero dizer pra vocês, gente, é que em algum tempo, em algum momento, o tempo vai ter que ficar tão rápido que vai se tornar perceptível atemporal. Ele vai deixar de existir da forma como a gente conhece hoje e vai voltar a ser atemporal. É tão rápido e é tão incrível que ficou atemporal, foi além do que a gente consegue perceber. E é isso que está acontecendo agora. O universo que dá tanto pra gente, está pressionando a gente tanto, que o tempo está ficando atemporal para a gente poder falar assim, uau, tá tudo aqui, eu só preciso
escolher o botão correto, isso é uma escolha, uma decisão a cada momento da vida, para que a gente possa receber mais e cada vez mais do que a vida quer proporcionar para a gente. Então, tempo, ele não de verdade existe. Ele existe para o hoje, mas quando eu falo de tempo, conceito de existe no sentido de pleno, de que é algo pleno, de que é algo para sempre, tempo não de verdade existe. Inclusive, a vida que a gente recebe hoje, vive hoje, não de verdade existe. Ela é temporal, ainda é temporal. Ou seja, precisamos entender e viver que a nossa essência divina, nosso ser de luz, precisa se manifestar para que a gente possa receber tudo, mas tudo mesmo, que a vida de verdade gostaria de proporcionar para cada um de nós. E isso, ainda de forma superficial de tudo que eu falei hoje, nesses 40 minutos quase de aula, é só um pouquinho, ainda superficial, do que vai ser a jornada online de 8 dias, chamada Limitless, a expansão de consciência para a gente aproveitar todas as experiências da vida. Isso é só um pouquinho, esse conceito vem na jornada de uma forma, um outro nível, né? Ainda bem mais profundo que isso. Então, aqui fica o meu convite, para que se você tem desejo de internalizar, não entender com racional, mas internalizar mesmo o que eu falei agora, que você faça essa jornada online de 8 dias, que começa na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, não amanhã, mas na segunda-feira da semana que vem, dia 11, o horário da noite, e dia 12, o horário da manhã. Então, as vagas da noite estão quase lotadas, as vagas do dia tem mais vagas por enquanto. Então, se você quiser isso num outro nível, um nível muito mais profundo, vem para a jornada e eu posso garantir uma coisa. Eu ainda estou produzindo material e cada dia eu vou aumentando o material, falando, caramba, como é que eu vou falar disso tudo em só 8 dias? Mas vai dar certo? Mas eu posso garantir, essa jornada, você não vai sair dela a mesma pessoa. Então, tem dever de casa, de um dia para o outro, tem muito conteúdo, tem muito desafio, tem participação de todo mundo, tá especial demais. E vai ser um prazer ter você nessa jornada. Não tem vaga para todo mundo, mas tem vaga ainda para bastante gente, especialmente no horário da manhã. Então, venha, se inscreva e participe. Vai ser realmente algo de outro planeta. Está sendo já para mim os estudos, né, que eu já estou me preparando, mas está ficando muito especial. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então espero vocês amanhã, na live de amanhã, também ao meio-dia. Aproveita, vou deixar aqui o link. Só um segundo. Se você quiser fazer a sua inscrição, é só ir no site do Kabbalah Life, kabbalalife.com.br. Opa! kabbalalife.com.br, e você já pode fazer a sua inscrição e participar dessa jornada que vai ser linda, incrível, desafiadora, gostosa e tudo mais que você possivelmente pode imaginar. Então é isso, gente. Obrigado, um ótimo domingo pra gente. Até amanhã ao meio-dia. Eu vejo vocês de novo. E jornada espiritual online de 8 dias. Sua vida nunca mais será a mesma. Beijo. Até amanhã, gente.